Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo, diretamente aqui em São José dos Campos, na Avenida Tivoli, fazendo uma entrevista, uma reportagem sobre a manifestação de hoje em defesa do Bosque Betânia, em defesa do plantio e valorização das árvores, da arborização na nossa cidade e, claro, no mundo inteiro. O mundo precisa de árvores, o mundo precisa respirar, o mundo precisa de oxigênio. E estamos nessa toada, conversando aí com alguns participantes, procurando entender a importância de atos como esse e acompanhando também, não só as falas, mas o ato em si do plantio de árvores aqui na cidade. Vamos acompanhar então e ver aí como foi esta manifestação de hoje, um grito de socorro pelos problemas mundo, pelos problemas climáticos que nos agravam hoje em dia. Aqui do Bosque Betânia? Isso, o senhor José Reis, o que está achando aí do Bosque Betânia, essa luta para preservar o verde em São José dos Campos? A gente precisa lembrar que as árvores vivem como a gente, vivem como nós. E para a gente viver, a gente precisa das árvores. Então esse bosque é um oásis aqui nessa região e ele muito vai nos ajudar. Então que ele possa ser realmente efetivado para que todos que moram nessa região tenham um complemento de vida mais alegre, mais saudável. E a gente precisa da ajuda de todos. E está achando das ações da prefeitura? A gente está vendo a Tivoli aqui, que é uma das mais arborizadas de São José, e já foi até mais arborizada, né? Mas tanta retirada de árvores assim na cidade? Tem um lado científico que eu acho que deve ser cultivado, mas tem um lado, vamos chamar assim, mais universal também, de perceber como é que as árvores vão se desenvolvendo. Isso eu acho que está precisando de um pouco mais de carinho. Entendo. Beleza? Perfeito. Senhor José, muito obrigado. Eu que agradeço você pela gentileza e vamos seguindo. Espero que essa sibipiruna desenvolva. Na Zona Sul? Na Zona Sul e na Zona Leste, 56 mil árvores. Eu calculei o número de árvores que foram plantadas, né? Quer dizer, ridículo, é 0, alguma coisa por cento. Quer dizer, não plantaram quase nada do que prometeram, né? Muito menos do que o ideal, né? Muito menos que o ideal. É interessante, eu não sei se vai se tornar realidade, mas eu topei ontem, se não me engano, com uma chamada, digamos assim, na internet, né? Falando da necessidade ou dos planos, não me lembro bem dos detalhes, a necessidade de plantar 250 mil árvores em Campo Grande. Não sei se vão plantar, espero que plantem até mais. Né, 250 mil árvores, né? A chamada, se não me engano, era esta: a cidade já não é mais campeã do verde, algo assim, eu não me lembro. Eu não sei se você viu, né? Eu não sei se você viu. Eu vi ontem, sabe? Acho que no Google, deve ser do Google, né? Então, de maneira como eu estava dizendo, né? Como estou dizendo. Mais do que oportuna, mais do que necessário uma manifestação como esta, né? Já temos poucas árvores, né? E estão derrubando, cortando, destruindo as poucas que temos, né? Realmente é lamentável, né? Mas precisamos, né? Cobrar, seguir na luta, exatamente isso, é luta. Eu pensei que estava sozinho, porque quando eu vejo cortarem árvores perfeitas, árvores que não precisam ser cortadas, algumas precisam, é claro. Mas quando eu via, eu pensava, será que eu estou sozinho? Ninguém toma providência? Fiquei muito feliz ao saber que está havendo manifestações como esta, que há, sim, exatamente, movimentação. Se não houver movimentação,
nada vai mudar, né? Maravilha. Professor, obrigado. De nada. Professor Humberto, fala um pouco sobre essa manifestação de hoje, o que está achando, né, a importância dela? Eu creio que é muito importante, é fundamental, né? Na época em que estamos vivendo, né? Com essas mudanças climáticas, ou a intensificação do efeito estufa, né? Mais do que nunca é necessário, né, defender o verde, né? Defender o plantio de árvores, né? Aqui em São José, como nós sabemos, estão cortando árvores, estão destruindo árvores, né? Quer dizer, no momento em que é preciso, em que é necessário plantar árvores, né? Mais do que nunca é necessário plantar árvores, nós temos uma administração medíocre, me desculpem, né? Uma administração medíocre que não planta árvores. Aliás, conversar com a Amélia Naomi, vereadora de São José dos Campos, sobre essa manifestação de hoje e, claro, né, a importância dela, Amélia. Bom, é fundamental, primeiro, pela reivindicação de um parque Betânica, né? Aqui já teve várias mobilizações, acho que nesses 6 anos, sempre colocando no plano diretor, nas audiências públicas, e agora nessa agenda eleitoral, eles estão reforçando a reivindicação coletiva do Parque Betânia e eu defendo. Maravilha. E a prefeitura já deu algum passo? O que é que impede de termos realmente um parque? Se é que existe alguma coisa que impeça? Infelizmente, nenhuma iniciativa política, né? Porque é uma iniciativa política. E eles ainda não se sensibilizaram de que é necessário nessa região ter o parque. Amélia, muito obrigado. Obrigada. Ouvir o professor Wilson Cabral, também candidato a prefeito aqui de São José dos Campos, sobre esse movimento de hoje e, claro, a importância dele não só para a cidade como para o mundo. Professor Wilson, está achando aí dessa manifestação em defesa do Bosque Betânia? Bom, a manifestação absolutamente legítima, a demanda do Bosque Betânia é absolutamente legítima, já deveria ter sido criado um parque nesse lugar. Nós temos uns maciços arbóreos, né, tem umas reservas de árvores mais concentradas na cidade, que a gente deveria fazer o possível para manter todas elas. Em meio público ou privado, mas manter todas elas. Nós precisamos todas essas árvores, inclusive para adaptação climática. Nós precisamos disso para arrefecer temperatura. Nós já estamos passando por um perrengue agora de temperatura de mais de 40 graus no inverno. Prestem atenção nisso. Isso vai se repetir, isso não é atemporal, isso vai se repetir. E a gente precisa das árvores em quantidade e qualidade para dar suporte para a qualidade de vida das cidades, né? Então, é mais do que necessário. Você participa, né, do comando durante aí muito tempo. Como esse órgão tem agido, se é que tem agido, nessa questão ambiental de São José dos Campos? Esse órgão está calado pela prefeitura. Esse órgão está simplesmente calado pela prefeitura, menosprezado. É um órgão de vital importância para a participação social na política pública, todos os conselhos municipais, aliás, e, no entanto, a prefeitura, essa gestão, fez de tal forma que calou os conselhos, né? Calou todo o contraditório que havia nos conselhos. Então, terrível essa situação. Um braço engessado. Virou pior do que um braço engessado, não é um braço. Deixou de ser um braço. Tá? É um braço amputado, melhor dizendo. Tá? Então, é temerário esse tipo de política. Aliás, eu tenho dito que a primeira ação do próximo governante deveria ser uma ação de governança. Não é nem saúde, educação, isso sim é prioridade, transporte, mas, antes de mais nada, ele tem que arrumar a casa, no sentido de reorganizar os conselhos para dar protagonismo à sociedade civil nos conselhos, reorganizar a forma como ele lida com a Câmara Municipal, porque a Câmara não pode ser um puxadinho do Executivo, a Câmara tem que ter autonomia, ela tem que ter seus projetos próprios e ela tem que exercer o papel fiscalizador do Executivo, que não é exercido porque o Executivo hoje faz dela um puxadinho. Não é bancada do amém, né? Exatamente. Então esse é o primeiro passo para uma mudança governamental. Perfeito. Professor Wilson, muito obrigado. Nesses últimos anos,
a Prefeitura de São José dos Campos tem suprimido indiscriminadamente árvores, muitas árvores. Estima-se que entre 10 a 15 árvores por dia são suprimidas em São José dos Campos. O mais curioso de tudo é que a Prefeitura lançou, e o André sabe disso, em 2016, um plano municipal de arborização com o propósito de plantar 56 mil árvores em 12 anos. E onde foram plantadas? Nesses 7 anos, apenas 11.157 árvores foram plantadas. Ou seja, sequer conseguiu-se atingir a metade, não é isso? Do propósito para o qual a Prefeitura de São José dos Campos se dispôs a fazê-lo. Cadê o resto, Manara? Justamente. E aí, nós perguntamos à Prefeitura, por que, Prefeitura, você não plantou as 56 mil árvores? E mais do que isso, a própria Prefeitura admite que São José dos Campos tem 80 mil árvores aproximadamente, mas precisa de mais 80. Ou seja, um déficit arbóreo, segundo dados oficiais da Prefeitura, de 80 mil árvores. E pelo andar da carruagem, efetivamente esse déficit só tende a crescer. Então, nós entendemos que nesse momento, diante dos desafios que nos são impostos por conta das mudanças climáticas e dos eventos extremos, nós necessitamos que o Bosque Betânia seja desapropriado pela Prefeitura e seja convertido em parque, para que nós tenhamos mais essa conquista, para que nós, enfim, consagremos a preservação dessa belíssima área verde, caríssima Ana Lu, em São José dos Campos. Você também? Oi, pessoal. Não, olha, na época que eu era estudante era assim mesmo. Olha, é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui, que cada vez tenha mais pessoas para entender que as mudanças climáticas, principalmente, estão matando por onda de calor. E só árvores podem mudar esse cenário. E o Brasil está sofrendo tanto por conta da perda superacelerada de árvores. Nós estamos enfrentando esse aumento dos eventos extremos exatamente pela quantidade gigantesca de árvore que é cortada por dia no Brasil. Em 2020, 24 árvores foram cortadas por segundo no Brasil, não é por dia, por segundo. E hoje o que nós estamos vendo e sentindo é a consequência disso, é um Brasil mais seco, é um Brasil com mais eventos extremos, é um Brasil com menos chuva e que afeta todos, né? Todos. E a gente precisa de árvore como proteção contra as ondas de calor que serão cada vez piores. Então, assim, parabéns a todos que estão aqui, a gente tem que conscientizar. E a solução é plantar, 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 não deixar cortar e ter sistema econômico sustentável pensando na mudança climática. Viva! Por várias entidades ambientalistas. Olá, amigos. Conversar aqui com a Ieda sobre a manifestação de hoje. Falar um pouco pra gente o porquê dele, né? Porque vocês estão chamando, alertando aí a população e a importância dele para a cidade, né? Bom dia, eu sou Ieda, sou do Bosque Betânia desde 2018. O movimento está completando 7 anos, inclusive a gente vai plantar hoje 7 cibipirunas, que é uma árvore maravilhosa. A gente luta pela preservação desse maciço arbóreo, que é um parque pronto já, né? São quase 1000 árvores e árvores maduras e a gente precisa restaurar essas florestas urbanas. É uma coisa importantíssima diante da situação climática, né? E a gente está muito feliz, temos mais de 70 pessoas aqui, o pessoal está chegando ainda, tá? E a gente agradece a presença de todos e o apoio. Nosso Instagram é Salve Bosque Betânia, todo mundo curte lá. Tá? E somos Parque Betânia, somente um parque salva essas árvores. Maravilha, muito obrigado. De nada, um abraço.
estamos testemunhando que nesses... Bom dia, amigos, amigas aqui do podcast Mesa de Debates. Conversar com Daniele Chanchão sobre essa manifestação de hoje. Daniele, fala um pouco pra gente sobre o ato, a importância dele, né, e por que vocês estão reunidos aqui hoje. Nós estamos reunidas para um plantio de 7 mudas de sibipiruna, que vai ser muito importante aqui para a cidade. As árvores proporcionam tudo de bom. Elas são excelentes para diminuir a temperatura, para a gente passar melhor pelas ondas de calor, que são proporcionadas aí pelas mudanças climáticas. Elas diminuem a poeira, as partículas de poeira, que também são importantes para a saúde das pessoas, respiratória, valorizam os seus imóveis, tudo de bom. Elas podem até dar um pouquinho de trabalho, sujar a calçada, né? Às vezes não está muito em conformidade com a calçada, mas ela é muito mais do que isso. Ela é excelente para a qualidade de vida das pessoas aqui da cidade. Plantem árvores, preservem as árvores e apoiem os movimentos que proporcionam mais árvores para a cidade. Obrigada. Como esse do Bosque Betânia, que está de parabéns. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada aí pela oportunidade.